Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno nessa sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. Estamos chegando com uma opinião sobre o Vasco, que agora só joga na próxima quarta-feira contra o Fortaleza. Mas é claro que eu não poderia abrir mão de falar sobre a notícia de ontem, uma notícia histórica, uma notícia importante para o futuro do clube. Eu, particularmente, estava muito preocupado porque uma hora isso ia acontecer. O Vasco viveu durante muitos e muitos anos debaixo da égide de pessoas que, preferiram muito mais, por vontade própria, se valorizar. Era muito fácil ser dirigente esportivo quando o dinheiro não era seu, quando você não respondia por seus atos. E tome de populismo, de gastos abusivos, desnecessários, e você mandava em tudo. Seja um, seja outro, sejam todos. As práticas comuns a um futebol que viveu, por exemplo, o intervalo de 24 anos sem ganhar um título. Não foi à toa. Craques apareceram, jogadores espetaculares surgiram, mas a organização, o planejamento, a forma como você encara o futebol não poderia lograr êxito. Não há almoço grátis. Você precisa arcar. Você precisa ter responsabilidade para fazer as coisas. Você que está na sua casa, você todo mês tem que pagar sua luz, tem que pagar o seu gás, tem que pagar seu telefone, tem que pagar seu condomínio, tem que pagar seu aluguel, se você viver de aluguel. Enfim. Porque senão, cortam a sua luz, tomam a sua casa, cortam o seu telefone. Os clubes de futebol sempre viveram muito ao largo disso, protegidos por regimes populistas, regimes governamentais, que criavam subterfúgios sempre com aquela velha arrumação de futebol é o ópio, é a alegria do povo. Então, mesmo que o clube devesse milhões, não pagasse ninguém, não pagasse um imposto que seja, um imposto. Vamos criar a loteria esportiva. Vamos criar o regime centralizador. Vamos criar tal norma. E tome de pagamento e tome de parar de pagar. E assim, a vida segue. Porque se eu, você, todos nós, deixarmos de comprar os nossos barulhos, de pagar as nossas contas, de passar um mínimo de responsabilidade para os nossos filhos, a gente vai se estrepar. Mas eles não. Os irresponsáveis, abraçados por gente que só queria alegria no futebol, ficaram impunes durante esse período todo.
E assim criou-se uma cultura que não é exclusiva do nosso clube. Todos os clubes passaram por esses problemas. O Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Internacional teve um presidente praticamente preso. Enfim, o Corinthians acabou de ter um presidente impeachmentado. Então a gente vê corriqueiramente, o Bahia sofreu uma intervenção, teve um interventor, tirou o patriarca, o coronel Paulo Maracajá. Foi algo que contaminou o futebol brasileiro. A falta de punição, a impunidade, algo comum nesse país. Então, a conta chega. E a conta chegou. O que aconteceu ontem foi uma medida extremamente corajosa da direção do Vasco, extremamente bem elaborada. Porém, é claro, é uma medida desesperada. Porque ou era isso, ou era fechar as portas. Eu sou um ferrenho defensor de um novo modelo empresarial, de uma gestão profissional. E acho que o modelo associativo nos moldes brasileiros inexiste. Inexiste exatamente por essa mentalidade que eu estou colocando aqui. O dirigente de futebol amador no Brasil não está preparado para gerir. Ele faz a gestão com o fígado. Ele não faz a gestão com a cabeça. Ele mistura o coração nas suas decisões. E é por isso que eu sou um defensor da mudança do modelo associativo. Sou contrário à manutenção. Ah, mas o gestor bom é o gestor que consegue, independente da forma, se é SAF, se não é SAF, se é associação ou não, vai dar resultado. Eu discordo. Eu acho que o modelo associativo é extremamente frágil em relação ao que eu acho mais punitivo de todos esses períodos que eu acabei de falar. Impunidade. O cara faz e fica por isso mesmo. O cara faz e fica por aí. O cara faz e faz. Às vezes até é elogiado, porque ganhou títulos, ganhou campeonatos, quando na verdade ele não ganhou, ou eles não ganharam. Quem ganha são os jogadores. E é aí que eu quero pegar. Porque, apesar de entender, apesar de saber que a necessidade da RJ era muito grande, porque todos os processos que o Vasco se meteu, e eu já falei alguns aqui, RCA, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Loteria Esportiva, e todos deram água. Porque não há receita, não há responsabilidade, não há como gerir um clube já falido tentando sair da falência. O Vasco era um carro atolado, tentando sair do atoleiro, tirando uma roda, duas rodas e atolando de novo. Enxugando gelo durante todos esses anos. O acordo que foi feito ontem, com quase 60% de desconto, é tudo juros. Porque gestões irresponsáveis jamais pensaram em, eu não vou estar aqui no futuro, alguém vai pagar essa conta. E sabe quem paga essa conta? É o Vasco. Dessa gente que durante muito tempo abraçou o Vasco como causa própria. Todos. Não há um nominal. Todos. Vocês podem estar pensando, você está falando do Eurico Miranda. Não. Todos. Absolutamente todos. Porque de alguma forma, todos tiveram alguma culpa no cartório. Todos tiveram em algum momento uma repercussão. Eu me lembro bem de um fato que aconteceu no final ali de 2019 para 2020, quando o Vasco fez uma associação em massa e, à época, o presidente Alexandre Campelo disse que queria contratar um jogador e ia trazer o Germancano. Com aquele dinheiro, iria trazer o Germancano. E o financeiro do Vasco bateu de frente porque recebeu da Fazenda Nacional uma intimação, até o estádio de São Januário seria penhorado, porque precisava pagar uma conta. E ficou aquela dualidade.
pensa-se de uma forma racional e paga-se, ou não se pensa racionalmente e vai cumprir aquilo que se prometeu ao torcedor de trazer o Germancano. Isso criou uma cisão dentro daquela gestão exatamente por isso. Vanderlei Luxemburgo, me lembro, à época, discutiu com o Adriano Mendes, que era o homem das finanças, sobre a necessidade de ter um voo fretado, porque descansa os jogadores, é mais rápido, você não pega fila, não pega saguão. E o Adriano Mendes dizia para ele, não, a gente vai pegar voo de carreira que é mais barato. Assim sempre foi gerido o Vasco. Assim são geridos os times de futebol no Brasil. Por quê? Porque se enxuga gelo ou se enxugou gelo durante muito tempo. Só que essa medida tomada pela gestão Pedrinho foi uma medida corajosa, mas necessária. Tinha que ser tomada, mas é claro, é muito fácil para a gente dizer, não, tinha que ser tomada, não, mas tem que ter coragem. E, acima de tudo, tem que ter muita competência. E hoje, reitero isso. Não conheço, nunca troquei nenhum papo informal. Conheço um pouco mais o Alain Belaciano, o Felipe Carregal de agora, Dr. Paulo Salomão só por fama, pessoal da Álvares Marçal também não. O departamento jurídico do Vasco é dos mais brilhantes desse país. Brilhante. E o jurídico precisa ser bom em argumentos e bom em contatos, que é o que essa gente tem. E que bom que eles estão do nosso lado. E conseguiram fazer uma negociação com um deságio enorme, que vai variar entre 60% e 90%, e diminuir uma dívida praticamente suprimindo todos os juros para começar a pagar até com carência de 1 ano, 3 anos. Poucos receberão à vista. Muitos receberão 8% de 100%. Mas, voltando àquele papo lá atrás que eu falei, quando um dirigente contratava, quando alguém fazia uma aquisição, quando alguém gastava um dinheiro do clube, não imaginava essa repercussão. Por quê? Porque os jogadores em campo eram competentes e ganhavam títulos. Só que esses jogadores hoje estão sofrendo. Você vê a lista, porque beneméritos emprestaram dinheiro, tem que receber. Eu sou completamente contrário à crítica feita ao ex-presidente Jorge Salgado quando falam que ele quer receber. Ué, o homem comprou o Bebeto, ele botou dinheiro, me lembro quando ele assumiu o Vasco. E aqui eu tô andando, para quem fala, mas vendeu a SAF. Não vou discutir isso. Eu vou discutir o preto do branco. Ele botou dinheiro, ele tem que recuperar o dinheiro dele. Porque as pessoas falam de uma forma como se fosse injusto ele receber o dinheiro. Mas quando ele emprestou, e aí, como é que faz? Então, para mim é ponto pacífico. Podia ser o salgado, podia ser o doce, podia ser o amargo. Qualquer um. E ele cobra. E tem uma proposta para receber com deságio 19 anos depois. Não sei qual foi o acordo que foi feito, mas é algo incrível. Mas é uma figura que já tem uma vida estabelecida. Mas agora, quem treinou e quem jogou, quem tomou chuva, quem tomou sol, quem tomou vaia, quem levou porrada, quem levou pedrada, quem comemorou, quem celebrou e que esteve representando o Vasco nesse período todo, passar por isso é muito duro. E eu entendo. Eu estou aliviado com a aprovação. Porque, volto a dizer, temia muito pelo futuro do Vasco. Achava que a aprovação seria muito difícil. Ontem mesmo, durante o dia, ouvi gente dizendo, não vai aprovar. Tem muita gente contra. E quando sai a notícia de 97,7% de aprovação, é só bater palmas e pensar que a partir de agora o Vasco precisa entrar nos trilhos. O Vasco tem uma oportunidade gigantesca e última. Não é única, é última. Porque se falhar, fecha. E que agora qualquer gestor, porque o presidente Pedrinho tem mandato até o ano que vem, se ele não se reeleger, que qualquer um saiba que de você vale a responsabilidade pelo futuro da paixão de mais de 20 milhões de torcedores. Que vocês sejam responsáveis e não irresponsáveis como muitos foram. Então, eu fico aliviado, fico esperançoso num futuro, mas me dói muito ver ídolos como Valdir, como Mauro Galvão, como Jorginho,
e outros mais que estavam naquela lista terem que se submeter a isso. O depoimento dado pelo Valdir, que eu fiz questão de registrar aqui como jornalista, recebeu da direção do Vasco um telefonema dizendo: vamos tentar um acordo, poxa, eu não falo o que você falou, e ele não quis. É um direito dele, como é um direito da direção do Vasco. E lamentei muito o processo. Não gostaria de ver um ídolo nosso, porque isso poderia acontecer com o Edmundo, isso poderia acontecer com o Juninho Pernambucano, isso poderia acontecer com qualquer um. E eu não sou favorável a isso, porque esses caras fazem a vida do Vasco. Porque quando o Roberto Dinamite é expulso da tribuna com seu filho, ali está sendo expulso um ídolo do Vasco. Ali está sendo tratado como um ídolo do Vasco. Quando Barbosa chega em Teresópolis para entrar na concentração da seleção brasileira e é barrado porque o porteiro não o conhece, dói. Dói, porque ninguém conhece, dói. Por mais que saibamos que nas brigas, nas lutas, morrem muitos inocentes. Às vezes pelo bem comum. As guerras são assim. Morrem muitos aqueles que não têm nenhuma culpa no cartório. Mas a dor deles é grande e a gente precisa respeitar. Porque quem trabalhou durante tanto tempo, quem brigou durante tanto tempo, quem suou durante tanto tempo, independente, como eu ouço muita gente dizer, o Valdir é do Eurico. Ele também cobrou o Eurico. Tinha 2 penhoras. Foi cobrar uma penhora do Eurico. O Eurico disse a ele: poxa, Valdir, vamos fazer um acordo. Fez. Recebeu. Nem eu, nem você, nem ninguém. Foi até o ex-presidente Alexandre Campelo e quem me contou isso foi ele. E foi demitido. Porque cobrou. Então, tem muita coisa por trás disso. Tem muita história por trás de todos esses caras. E não acho que a gente possa dizer aqui: eu estou feliz pela RJ, eu estou triste pela RJ. Na minha concepção, eu estou aliviado e estou esperançoso no futuro. Mas lamento profundamente que caras que nos deram tantas alegrias, tanta satisfação, volto a dizer, parem com essa comparação de que fulano é amigo de cicrano, esse jogador é ligado a político tal. Esqueçam a política, porque quando eles estiveram em campo, você não via esses jogadores como políticos. Porque quando briga com o atual presidente é ruim, ou quando não briga é bom, quando brigava com o Roberto era ruim, quando brigava com o outro era legal. Não interessa. É a mesma coisa, Romário é ídolo ou não é ídolo? Para mim, ele não é ídolo. Mas eu não posso deixar nunca de achar que Romário foi um dos maiores jogadores da história do Vasco. É um jogador espetacular. A história, o legado do cara a gente não pode esquecer. As opiniões são diferentes. Mas respeitar a história dele, a gente tem que respeitar. Da mesma forma. Respeitar a história desses caras que batalharam tanto, que lutaram tanto, que correram tanto atrás e que chegam nesse momento, e eu tenho certeza, que estão chorando, extremamente decepcionados, como inclusive falou o Valdir em depoimento ontem durante a Assembleia. O clube que eu amo, o clube ao qual me dediquei a minha vida toda, e eu sofro com isso. Eu lamento muito, lamento. Me dói, me entristece, e para quem acha, deixa rolar, que você nunca passe por isso. De ter que trabalhar no local durante tanto tempo e que de repente, do nada, você não receba, e quando for receber, receba pouco. Tem gente que aceitou porque precisava aceitar. Tem gente que não aguentava mais. Gente, são dívidas de 20, 25, 30 anos. Imagina, você que precisa, você que está no dia a dia, precisa de uma grana, conta com aquilo. Eu tenho uma ação da minha mãe que eu tenho que receber. É um dinheiro curto. São quase 10 anos na justiça rolando, eu praticamente já desisti. Tem lá um advogado mexendo. Um dia, Deus vai me prover disso. Eu sei como é que é isso aqui no Brasil. Mas eu queria fazer esse comentário para dizer claramente. Eu não tenho que me manifestar como alegre ou triste. Eu admiro o que conseguiu o jurídico e a gestão Pedrinho. Acho que é um marco para o Vasco, é uma necessidade grande da gente encarar isso como um mudar de nível, um passar de página, um início de um novo livro para a gente escrever uma história.
com pagamentos mais em conta, com receitas melhores, com possibilidade de um estádio novo para a gente melhorar a receita, com a possibilidade agora concreta, e eu acho que isso precisa ser cobrado de um investidor, da gente ter uma SAF, do futebol se profissionalizar, do clube se profissionalizar. Mas não posso deixar de fazer o registro de amigos, companheiros, pessoas próximas a mim, que fizeram parte da minha vida e fazem parte da minha vida. São atletas com os quais eu convivi durante 15, 20 anos e que se manifestaram tristes. Acontece. Talvez seja fácil para mim. Eu não estou na pele deles dizer isso. Mas que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Tchau. Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!